Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a essa videoaula. Na aula de hoje, estudaremos os três pretéritos do modo indicativo. Antes de começar essa aula, algumas instruções. Desligue as redes sociais e o Zap. Mantenha o foco na lição. Pegue o seu caderno e preste atenção na aula. Ela é curta, mas cheia de conteúdo. Na língua portuguesa, temos três tempos do modo indicativo que são utilizados para indicar ações que ocorreram no passado. São eles o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. O pretérito perfeito nós utilizamos para ações que ocorreram e foram concluídas em um momento específico do passado. Isso quer dizer, fatos que ocorreram em determinado momento e foram concluídos naquele mesmo momento. Vejamos alguns exemplos. Em frases como: ontem eu comi abacaxi. Paulo já andou de barco. Na minha festa de 7 anos, brincamos com meu tio. No último dia de aula, rimos muito. Nesses casos, comer, andar, brincar e rir estão todos no pretérito perfeito, pois são ações que foram feitas e concluídas em um momento determinado do passado. Veja agora três verbos regulares conjugados em todas as pessoas do pretérito perfeito do indicativo. Atenção com algumas coisas. Não sei se vocês prestaram atenção na primeira pessoa do plural, nós, mas a forma cantamos, vendemos e partimos é exatamente a mesma que vimos quando estudamos o presente do indicativo. Isso porque a primeira pessoa do plural, nós, tem formas idênticas no pretérito perfeito e no presente do indicativo. A terceira pessoa do plural, eles, também merece nossa atenção. Isso pela sua grafia. Veja bem, cantaram, venderam, partiram, todos com M. O passado do indicativo é sempre indicado com M. Não confunda com cantarão, venderão, partirão, que são formas do futuro. Outra coisa que é legal a gente prestar atenção é que geralmente o pretérito perfeito é usado com marcadores temporais que apontam um momento específico no tempo, como ontem, no final de semana, no dia tal do tal. Mas atenção, os tempos verbais estão mais associados ao sentido que a determinado marcador temporal. Muito bem, agora iremos tratar de outro tempo, do pretérito imperfeito. Ele é utilizado para ações que ocorreram simultaneamente a outras ou tiveram uma longa duração no tempo. Vamos ver alguns exemplos? Um dos usos mais comuns do pretérito imperfeito é para ações que ocorreram simultaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo que outras. Por exemplo, na frase João corria e Maria chorava. Corria e chorava dão a ideia de que ambas ações ocorrem ao mesmo tempo. É muito diferente se eu dissesse João correu e Maria chorou. Quando falamos João corria e Maria chorava, com os dois verbos no pretérito imperfeito, a ideia é que as ações ocorrem ao mesmo tempo. Já quando falamos João correu e Maria chorou, com ambos no pretérito perfeito, as ações ocorreram no passado, mas não necessariamente ao mesmo tempo. Outro uso frequente do pretérito imperfeito é para descrever ações que tiveram uma longa duração no tempo, ou seja, não ocorreram uma única vez. Vejamos então alguns exemplos. Na minha infância eu brincava de pega-pega. Ou, quando o professor morava na Argentina, ele tomava chimarrão todos os dias. Nos dois casos, tanto brincar, morar, como tomar estão no pretérito imperfeito, pois são ações que não foram feitas uma única vez, mas duraram no tempo. Como pudemos ver nesses dois exemplos, usamos o pretérito imperfeito para retratar uma ação de rotina em um momento do passado ou uma ação que foi frequente no passado, ou seja, algo que ocorreu mais de uma vez, que foi frequente, que se repetiu, que durou um longo espaço de tempo, mas por algum motivo não ocorre mais. Temos aqui três verbos conjugados em todas as pessoas do pretérito imperfeito. Preste atenção em suas formas. Vale a pena observarmos algumas coisas. A primeira coisa que vale a pena a gente ter atenção é a diferença da primeira conjugação para a segunda e a terceira. A primeira fica cantava, cantávamos, sempre com V. E a segunda e a terceira usam esse final ia. Você pode ver que todos estão com ia, com exceção do vós que fica vendíeis e partíeis. Outra coisa que temos que estar atentos está relacionada à primeira e à terceira pessoa do singular. Preste atenção nas duas formas. Eu cantava, ele cantava. Eu vendia, ele vendia. Eu partia, ele partia. Elas são iguais. É assim mesmo. Pode parecer estranho, mas é assim mesmo.
Muito bem, agora falaremos do último tempo do passado do indicativo, o pretérito mais que perfeito. Ele é utilizado para falar de uma ação que aconteceu no passado antes de outra ação também do passado. Vale lembrar que ele é muito pouco utilizado coloquialmente, mas é importante conhecê-lo. Vejamos com atenção esses dois exemplos. Quando o noivo apareceu, a noiva já chegara na igreja. Quando o árbitro apitou, a bola já entrara no gol. No primeiro exemplo, quando o noivo apareceu, a noiva já chegara na igreja, o verbo chegar está no pretérito mais que perfeito. Sua forma é chegar. E o uso do pretérito mais que perfeito deixa claro que a noiva chegou antes do noivo aparecer. Essa é a ideia do pretérito mais que perfeito, uma ação que ocorreu antes que outra. No segundo exemplo, a situação é a mesma. O verbo entrar está no pretérito mais que perfeito. Sua forma é entrara. E ele esclarece para a gente, deixa claro que a bola entrou no gol antes do árbitro apitar. Essa é a ideia do pretérito mais que perfeito. Agora podemos ver aqui três verbos regulares conjugados no pretérito mais que perfeito. Vocês percebem que tem uma forma que se repete? Essa forma RA, partira, cantara, vendera, venderam, cantaram, partiram. É sempre mais ou menos igual. Essa é uma marca do pretérito mais que perfeito. Outro ponto que vale a pena a gente prestar atenção é em relação à primeira e terceira pessoa do singular. Assim como no pretérito imperfeito, elas se repetem. Eu cantara, ele cantara. Eu vendera, ele vendera. Eu partira, ele partira. É exatamente igual. Outra coisa que devemos ter muita atenção no pretérito mais que perfeito é para não confundir as formas da primeira e terceira pessoa, ou seja, eu e ele, com formas do futuro. Lembre-se, no pretérito mais que perfeito, eu digo cantara, não cantará. Vendera, não venderá. Se vocês prestarem atenção, a terceira pessoa do plural, cantaram, venderam e partiram, também tem algo interessante, porque é exatamente a mesma forma do pretérito perfeito. Então tem que ter uma certa atenção no uso dos dois para acabar não se confundindo. Alguns de vocês devem estar achando essa forma muito esquisita. Vocês têm razão. O pretérito mais que perfeito, em sua forma simples, é pouco utilizado pelos brasileiros. Geralmente, nós utilizamos a forma composta, que é formada pela locução verbal ter, haver, mais verbo no particípio. Por isso, é legal a gente saber que no dia a dia, dificilmente alguém falaria a noiva já chegara. A gente diria a noiva tinha chegado, ou havia chegado. E não diria a bola já entrara, diria a bola tinha entrado, ou havia entrado. Ainda que a forma tinha chegado ou tinha entrado seja a mais comum, é importante a gente saber que o correto é usar o verbo haver. O verbo ter, nesse caso, não é indicado pela gramática. Como a gente já estudou, isso não quer dizer que a gente não possa usar, mas é importante saber que algumas situações seriam inadequadas. Vamos relembrar tudo o que vimos na aula de hoje? Primeiro, vimos o pretérito perfeito, que usamos para ações realizadas e concluídas em um momento determinado do passado. Ou seja, usamos para falar de algo que aconteceu ontem, num dia determinado, em um momento determinado. Depois, vimos o pretérito imperfeito, que usamos para ações que ocorreram simultaneamente a outra ou duraram um longo período de tempo no passado. Ou seja, algo que em algum momento foi rotina, que se repetiu várias vezes, que foi muito frequente, mas que hoje em dia não é mais feito. E por fim, vimos o pretérito mais que perfeito, que usamos para ações no passado que ocorreram antes que outra ação também no passado. O que isso quer dizer? É um verbo que ele sempre marca a ideia de algo que veio antes daquilo, antes de outra ação. Quase sempre ele vem acompanhado de outro verbo, por isso. É isso, pessoal. Espero que tenha ajudado e até a próxima.